som. Boa noite. Estamos começando mais um culto ao Senhor. Que nessa noite nós tenhamos a palavra dele falada aos nossos corações, que possamos estar em oração e que seja uma noite bastante agradável para quem chegou aqui e para quem está em casa também. Nós vamos começar o nosso culto cantando. Gosto de começar o culto cantando. Vamos cantar o hino de número 135. Fabiano vai me acompanhar? O hino 135 é um hino de louvor. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor morreu para nos salvar. Essa é uma das razões porque estamos aqui. Sol. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, Supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Louvamos, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fruir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos. Amém. Que possamos realmente implorar a graça do Senhor sobre a nossa vida. Nós vamos orar, vamos agradecer a Deus pelo dia de hoje, por estarmos aqui, por cada vida que pôde chegar até aqui. Senhor, nosso Deus e Pai que está nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu cuidado com a nossa vida, porque podemos confiar em Ti, podemos esperar em Ti, Senhor Deus, porque Tu estás conosco sempre. Nós pedimos por cada pessoa que está aqui, que o Teu amor e a Tua graça possa alcançar a vida de cada um. Nos dê uma noite na Tua presença, que possamos estar aqui com o nosso coração voltado para Te louvar e para Te adorar apenas. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos fazer a leitura bíblica do Salmo de número 15.
Salmos 15. Ele tem apenas 5 versículos. Vamos ler. Todos encontraram? Diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem poderá morar no seu santo monte? Aquele que vive com integridade, pratica justiça e fala a verdade de coração, que não difama com a língua, nem faz o mal ao próximo, nem calunia seu amigo. Aquele cujos olhos rejeitam o desprezível, mas que também honra os que temem o Senhor. O que não volta atrás, mesmo quando jura com prejuízo. Que não empresta seu dinheiro exigindo juros, nem recebe suborno contra o inocente. Aquele que agir assim, nunca será abalado. Embora seja um salmo de quantidade de versículos bem pequeno, ele dá todas as orientações para aquele que quer servir ao Senhor com integridade, não é? Ele diz que o cristão, esses são valores que são imprescindíveis ao cristão. Primeiro, a pessoa precisa ser íntegra, precisa ter integridade de coração, praticar a justiça, falar sempre a verdade, não difamar ninguém, não caluniar, não fazer mal também ao próximo, rejeitar aquilo que não é bom, aquilo que é desprezível, dar honra aos que temem ao Senhor, assumir, mesmo que tenha prejuízo, não voltar atrás numa palavra dada, não aceitar suborno, não emprestar dinheiro com juros, quer dizer, não ter olho grande naquilo que não é seu, né? E o Salmo conclui dizendo que aquele que agir assim não será abalado, porque ele anda corretamente diante do Senhor, não é isso? Então, que nós possamos aprender com o salmista nessa noite a ter uma vida cristã realmente que agrade ao Senhor. Nós vamos orar mais uma vez, depois da nossa oração, a Ébili hoje vai nos presentear com a sua voz. Depois da oração. Eu vou pedir a Ana Zilda para orar, e logo depois a Ébili vai cantar, e depois da música de Ébili nós ouviremos a reflexão dessa noite com a Nilceia. Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeste. Te agradecemos, ó Pai, porque depois das lutas, o Senhor nos permitiu estarmos aqui na tua casa para juntos prestarmos um culto que só a ti devemos. Obrigado por cada vida que já pôde chegar até aqui e por aqueles que ainda estão a caminho, ó Pai. Permita que eles possam chegar a tempo de prestar um culto a ti. Queremos, neste momento, colocar a direção em tuas santas mãos. O Senhor continue usando a tua serva como canal de bênção. E abençoa, meu Deus, todo o culto, para que tudo que aqui for feito seja para a tua honra e para a tua glória. Que o Senhor possa aceitar o nosso culto como cheiro suave ao teu altar. Nós colocamos diante de ti as vidas, ó Pai, da tua igreja que estão enfermas, aqueles que estão com problemas, ó Pai. São tantas as adversidades que têm acontecido na vida do teu povo. E nós queremos interceder, Pai, pela tua igreja. Que a tua igreja possa ser visitada por ti neste momento. E cada situação que está acontecendo, ó Pai, possa ser resolvida segundo a tua vontade e o teu querer. Fica conosco, ó Pai. Prepara nossas vidas para melhor te servir. Ajuda-nos a andar corretamente na tua presença, Pai, e a fazermos somente a tua vontade, para que a nossa vida possa ser agradável a ti. Dá-nos a tua graça e nos perdoa, em nome de Jesus. Amém.
importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Jesus conhece o seu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite Ele apaga o seu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. 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 Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Ok, então, estão ouvindo agora, né? Então, vamos fazer o estudo de Gênesis 4, 25. Uma pequena reflexão. Gênesis 4, 25.
Podemos? Já encontraram? Gênesis 24. Gênesis 4, 25, né? Que eu falei. Cadê? 23, 24. É 24, gente? Perdão, gente, é 4, 25, perdão. 4, 25, perdão. É um abaixo. Podemos ler? Podemos? Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque disse ela: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer por mais essa noite. Queremos agradecer pela palavra que o Senhor vai falar aos nossos corações. Queremos pedir ao Senhor que nenhum pensamento, que nenhuma palavra, venha de encontro àquilo que o Senhor colocou para que a gente possa fazer uma pequena reflexão. Obrigada, Senhor, por cada uma aqui presente. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, quantos momentos difíceis, nós imaginamos que aconteceu com Adão e Eva após saírem do paraíso, Imagino que tiveram que fazer uma casa, fizeram casa, tiveram que comprar alimentos. E eu acho que o pior é sair da presença do Senhor, Isso aí eu acho que é terrível, é você sair da presença do Senhor. No entanto, eles venceram, Eles venceram essa dificuldade, tiveram 2 filhos. A gente entende que eles avançaram, Por quê? Porque quando aconteceu essa questão de Caim matar Abel, subentende que eles já trabalhavam. Até porque, o que acontece? Abel cuidava de quê? De ovelhas. Então, ele era um pastor, ele cuidava de ovelhas. Caim era um lavrador. O que é um lavrador? É aquela pessoa que trabalha na terra, Ele cuida da terra, ele planta trigo, cevada. Plantação é mais diversa. E, um dado momento, o que acontece? Um crime, em família. Que eu imagino que tenha sido terrível para os pais. Primeiro, os pais eles vão logo se sentir assim: qual foi a educação que eu dei aos meus filhos? Esse é o primeiro. O segundo, por que ele matou o irmão? Ele matou o irmão, subentende que seja por inveja. Que seja por inveja, que é uma das forças do inimigo. A inveja é uma das forças do inimigo. Porque ele achou que Deus, algo da mente dele, ele achou que Deus se agradou mais da oferta de Abel do que dele. Isso é algo mental. Ele tinha alguma questão aí não muito bem trabalhada. E ele cometeu um crime por motivo torpe. O que é você matar alguém por motivo torpe? A pessoa não te fez nada. Eu recebo uma herança, você acha que eu não mereço aquela herança. Isso é um motivo torpe. Aí você me mata porque você quer essa herança. É a mesma relação. Então, ele matou o irmão por um motivo torpe. Eu imagino o quanto eles sofreram. E imagino também o sofrimento dele ao sair da presença de Deus. Porque Deus fala
com ele, não é isso? Ele fala, ele diz, né? Porém, onde eu me perdi aqui agora, né? Ao passo. Não, disse Caim a Abel, seu irmão, vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim, onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu, não sei, né? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Disse Deus, que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. Isso deve ter sido terrível, né? Eu imagino que isso deve ter sido assim, algo, Jesus amado, deve ter sido algo, sabe, avassalador, né? Avassalador. Entendo também que a vida prosseguiu, né? A vida prosseguiu. E quem é que de nós não passou por conflitos, por perdas? Quem é que nunca perdeu um ente amado, né? Que foi o caso dos pais. Quem é que nunca perdeu? Quem é que também não carregou o peso, porque o irmão carregou o peso da morte do outro? E isso é terrível, isso é terrível, isso é terrível, né? Mas, no entanto, a vida prosseguiu. E Deus deu um outro filho a eles. Deu um terceiro filho. Ou seja, Deus restituiu aquilo que eles haviam perdido. Não é que deu um outro filho e que aquela dor passou. Não. Mas restituiu o amor, a família, deu um outro filho. Ela diz isso, né? Ela diz isso. Porque disse ela, Deus me concebeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então, Deus confortou, Deus proveu, Deus deu a eles uma nova restituição, deu a eles uma nova família. E quem é de nós que não precisamos, né? E não estamos orando para que Deus restitua algumas coisas ou alguns sentimentos que a gente ainda tem. Então, Deus não nos desampara. Deus está conosco, mesmo nas grandes tempestades. Até porque a palavra de Deus é bem clara. No mundo tereis aflições, né? Então, vamos passar por aflições e vamos obter vitórias. Só que a vitória é tão maravilhosa, a bênção é tão maravilhosa, que ela substitui toda e qualquer perda. A gente esquece, né? Que perdemos. Até porque na vida a gente perde mais do que ganha, né? Se a gente for fazer uma contabilidade aí, você vai ver que você perdeu muito mais do que você ganhou. Mas a intensidade do que Deus nos dá é muito grande, é tremendo. E Deus restituiu, e Deus deu um novo filho a eles. E esse novo filho, chamado Sete, né? É originário do hebraico e aponta para o verbo colocar, substituir, né? Eu imaginei que seja isso. Sete é considerado também o ancestral de Noé e também de Jesus. Então, Deus é tremendo, que a gente possa agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, coisas boas e coisas ruins, mas Ele, quando dá, Ele dá em abundância e é maravilhoso. Obrigada, irmãos. Passando a palavra ao pastor.
Boa noite, irmãos. Eu costumo dizer que um dos cultos que nós gostaríamos que tivesse mais gente é exatamente o culto de oração. Nós vivemos numa correria, vivemos em preocupações, em responsabilidades, mas eu não sei se os irmãos concordam, mas nós investimos pouco tempo conversando com Deus, pouco tempo. E tão bom seria que isto pudesse acontecer. Não é que Deus não esteja compartilhando de tudo que nós fazemos, de todo o nosso viver, de todo o nosso labutar. Mas conversar com Deus é coisa muito boa, muito boa. Uma ocasião eu ouvi uma coisa que eu fiquei, naquela ocasião não entendi. Era uma igreja que estava trabalhando para organizar uma outra igreja. Aí um diácono levantou num encontro e disse: irmãos, eu sou contra a igreja dizer que tem muita gente e organizar uma outra para poder dividir grupo mais. Porque eu chego aqui nos cultos de oração, tem um pinguinho de gente. Isto significa que a igreja não está preparada para organizar outra igreja e um grupo sair para se organizar. Na ocasião eu não entendi porquê, achei até um pouco fora de propósito, mas depois eu fiquei pensando e mais tarde eu refletia o valor que aquele diácono estava dando aos encontros de oração. É coisa muito importante para nós, é reservarmos algum tempo para conversar com Deus e ouvir Deus falando conosco. Esse culto, que aparentemente são poucos, ele pode ter uma expressão muito maior do que esse auditório todo cheio, de acordo com aquilo que nós nos propomos diante de Deus. E nós vamos, como temos feito toda quarta-feira, não há um objetivo de fazer uma apresentação de mensagens longas, quilométrica, mas há uma preocupação de compartilhar uns com os outros. Então, primeiramente, aquele compartilhamento nos pedidos, em que nós apresentamos aqui os nossos pedidos, que são muitas vezes frutos das nossas preocupações, agradecermos a Deus por tantas bênçãos recebidas, e este é um momento muito importante para nós, neste reconhecimento. Eu fui surpreendido quando recebi um telefonema essa semana dizendo que
meu pai tinha falecido, se referindo ao Wallace. Durante a semana, às vezes 2 ou 3 vezes, eu conversava com ele. Era um homem carente, um homem que vivia só, sentiu muito a morte da esposa, achou que não ia suportar a separação da esposa, tinha um problema já nas pernas, que Deus o abençoou, porque o médico disse que seria imputado uma perna, e pela graça de Deus não foi. Ele tinha um problema muito sério de diabetes, e inclusive problema que ele enfrentava de várias maneiras na sua saúde. A filha dele falou que não esperava por aquilo também, que a pressão dele subisse de repente. O fato, irmãos, é que eu estava pensando, quantas pessoas estão aqui ao nosso redor que nós podemos falar com elas de Jesus Cristo, orar por elas. Isso ele ouviu. Nós chegamos a convidá-lo algumas vezes para estar conosco. Ele sempre dizia que haveria um momento de estar. Oramos várias vezes pelo telefone. Então vamos continuar orando pela família do Wallace, que vai nos deixar muitas recordações. Que todas as vezes que a gente saía, quase sempre ele estava ali. E era uma pessoa que ficava naquele muro ali. Se um estranho chegasse e parasse em frente ao portão e ficasse olhando cá para dentro, ele perguntava o que a pessoa queria. Você quer alguma coisa aí? Se quer conversar com alguém? Quer fazer alguma coisa? Então, era uma pessoa participativa e reconhecia o que a igreja podia fazer, como fez por ele, período em que ele ficou completamente desprovido, porque a esposa morreu e tiveram muita dificuldade para que ele entrasse com o pedido de pensão, e ele ficou a ponto de depender das cestas básicas que a gente dava a ele, até que eu consegui um advogado que resolveu o problema para ele. E quando ele começou a receber, ele agradecia muito a Deus por tudo isso. Então, irmãos, vamos orar a Deus, vamos apresentar a Deus as nossas vidas, vamos lembrar dos nossos vizinhos, da nossa família, de toda a igreja, no seu planejamento, nas suas realizações. Vamos lembrar e vamos orar. Mas eu gostaria de ouvir pedido dos irmãos. Qualquer irmão que tiver um pedido para fazer, quando nós botamos essas cadeiras aqui, foi exatamente por causa da dificuldade de falar e alcançar a todos. É mais difícil. Por isso que a gente aqui mais perto, a gente ouve melhor as pessoas falando. Mas quem tem um pedido para apresentar ou um agradecimento? A família Araújo, que nunca falta, não pode faltar.
Muito bem, irmãos. Irmã Veranice citou aí o nome do Heraldo. Heraldo estava com uma sonda, ele já tirou aquela sonda, mas está cicatrizando e não é assim muito rápido, né? Demora um pouco, mas ele está muito animado e dizendo que está bem, só que para se alimentar ainda está com um pouco de dificuldade. Vamos continuar orando pelo irmão Heraldo. Outro. Muito bem. Mais alguém tem algum pedido para fazer? Amém. Mais alguém? Pedido, agradecimento? Bem, vamos orar, né? Mais algum pedido, irmãos?
Amém. Amém. Mais alguém? Por número. Amém. Muito bem. Mais alguém tem um pedido para apresentar? Gostaria de fazer, agradecer, por não. Não só o alvo vai compreender não só missões estaduais. Até tinha conversado com o senhor e assim compartilhando com a igreja e será assim interessante. Se nós conseguimos fazer isso, vai ser grande ganho para nossa igreja, né? E eu também queria pedir oração, que eu lembrei agora. Tem um vizinho que é pastor batista, reformado de Marinha. Mas é um pastor batista, pastor Fernando, e ontem ele me chamou, eu vi que ele estava andando bem devagar, tal, e estava assim, desculpa irmão Paulo, semelhante irmão Paulo. Aí ontem ele me chamou e falou assim, meu filho, dá uma olhada no pedido de exame, você tá com pressa? Até que estava, mas eu disse assim, não estou não, pastor. Ele, não, vem aqui rapidinho. Eu fui lá no apartamento dele, ele mostrou um pedido de exame, que é bem complexo. Aí, não, só para ver se eu preciso de preparo para fazer esse exame. Aí eu disse, não, precisa sim, ele vai ser feito assim, assim, assim. Aí ele, olha, não sei se você está sabendo,
mas eu fui diagnosticado com mal de Parkinson. E aí eu queria que eu estivesse orando por mim. Eu não estava sabendo, pastor, mas eu estarei orando, então compartilhando com a igreja para que a gente possa estar acolhendo em oração, tá? Pastor Fernando, pastor Batista. Amém. Muito bem. Fabiano, tem? Só agradecer, pastor, por tudo que Deus tem feito. Eu seria muito orgulhoso se eu pedisse mais alguma coisa nessa noite, no atual momento da minha vida. Então, só agradecer a Deus tudo que Ele tem feito e me colocar sempre à disposição para fazer o melhor. É isso. Muito bem. Mais alguém? Por não, irmã. Muito bem, irmã. Irmãos, nós ouvimos vários pedidos e pacientemente nós devemos tentar fixar tudo isso, apresentando a Deus os nossos agradecimentos e pedindo que Ele possa atender, responder e participar das nossas orações, dos nossos pedidos e dos nossos agradecimentos. Nós vamos fazer 2 orações. E eu vou convidar esses irmãos para vir aqui, porque eles vão falar pelo microfone, fica mais fácil convidar o irmão Daniel e irmão Paulo Araújo para chegar aqui. E eles vão orar pelos pedidos que foram feitos e, ao mesmo tempo, agradecer a Deus. Vamos suplicar. Irmão Paulo. Senhor Deus, neste momento, Pai, eu venho aqui agradecer-te, Pai, por mais uma noite, Pai, diante da Tua presença, que nós estamos aqui louvando e bendizendo o Seu santo nome. E nesse momento tão especial, Pai, ao qual estamos falando com o Senhor. Ó Deus, venha aqui entregar, Senhor, todos os pedidos, ó Deus, em Tuas mãos, ó Pai. Ó Deus, cada família aqui, ó Deus, representada, cada pedido que foi feito, ó Deus, toma em Tuas mãos, Pai, que o Senhor possa, Pai, ó Deus, estar atuando, Pai, em tudo que foi solicitado aqui, Pai. Ó Deus, em tudo que foi solicitado, Pai, que o Senhor chegue até o local, ó Deus, que o Senhor, Pai, possa trazer a cura, que o Senhor possa, ó Deus, trazer o alento, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma-nos em Tuas mãos, Senhor. E nesse momento, Pai, entrego lá, Pai, o pastor Fernando, o qual pediu oração. Deus, que o Senhor possa, Pai, estar liberando a cura sobre ele, ó Pai. Ó Deus, fazer a sua vontade na vida deles, irmão Paulo Araújo também, com o mesmo problema, que o Senhor possa, Pai, estar curando ele. Ó Deus, em nome de Jesus, fortalecendo cada vez mais, Senhor. Ó Deus, a família dele toma em Tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, o Senhor possa também tem em Tuas mãos, Senhor, pastor Jadir, família, Pai, seus filhos, só possa, ó Deus, estar cada dia, Pai, protegendo-os, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor. Irmã Marilda, ó Deus, que falou aqui nesta noite, pedindo oração, ó Deus, a cada pedido que ela fez, Senhor, que o Senhor possa, Pai, estar, Pai, atuando também, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, toma, Pai, em Tuas mãos, irmã Marinete, Pai, que também expôs aqui seu pedido. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma cada um aqui representado em Tuas mãos, Senhor. Fabiano que está agradecendo, a mim também que estou agradecendo. Ó Deus, muito obrigado por tudo, ó Pai. Ó Deus, continue agindo,
Pai, em nossas vidas. Continue, Pai, ó Deus, operando, ó Deus, milagres, Senhor, em nossa igreja, operando maravilhas, Senhor, em nossa igreja. Ó Deus, que possamos, Pai, estar sempre agradecendo a Ti, ó Deus, por todas as bênçãos, ó Deus, por todas as vitórias, Pai, que eu creio que ainda serão muitas, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, lhe peço também para que o Senhor desperta, ó Pai, os membros dessa igreja, Senhor, para que possa estar aqui, ó Deus, orando ao Senhor, ó Deus, bendizendo o seu santo nome, adorando a Ti, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, ora a Ti, creio na vitória, Deus. Amém. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado por estarmos reunidos na Tua igreja, e agora vamos fazer nossos pedidos. Esteja abençoando a vida de cada servo seu, cada pedido que vai no seu coração, questão de saúde, questão de causa na justiça, ou qualquer pendência, conflito familiar, esteja abençoando, atuando na vida de cada servo seu, cada pedido que foi feito, e até os que não foram feitos, tu sabe, tudo que vai aquilo que precisamos, aquilo que necessitamos, Senhor. Abençoa a nossa vida, abençoa a Tua igreja, Betuel, cada departamento, cada jovem, idoso, senhoras e senhores, esteja abençoando conforme a Sua misericórdia, abençoa a nossa vida, e os pedidos que foram colocados no Teu altar, do Almir, da Anazilda, da banda, todos os pedidos que foram feitos, Senhor. Abençoa a nossa vida. Esteja com o pastor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, em ato contínuo, se o irmão tem um verso da Bíblia, tem um texto bíblico, uma experiência bíblica, o irmão gostaria de compartilhar conosco. Esse é o momento em que nós vamos sentir Deus falando para nós através da sua palavra, edificando ainda mais a nossa vida. Já somos edificados pelas orações, porque cada pessoa que apresenta o seu pedido, que agradece, está se prostrando diante de Deus. E agora vamos ver aquele momento de compartilhamento. Sua mensagem, você tem aí, Deus já colocou no seu coração, você pode apresentar agora. Vamos lá, irmã Anice. Nisso, desculpa. Pedir aos irmãos se puderem falar ao microfone, porque a gente está gravando para colocar depois Seria bom, não é? no YouTube. Tá bom? Obrigado. Todo mundo ouvia. Que as cartas de João, né? Tá ligado? 1 João 4:20, que fala assim: se alguém diz, eu amo a Deus e aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus que não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Amém? Que possamos ter esse amor, né? Esse amor que Deus tem para conosco, esse cuidado, esse zelo, né? De estar dando sempre a mão para os nossos irmãos, sempre intercedendo a Deus por eles, e mostrando amor. Porque a Bíblia fala que aquele que está em pé, cuida daquele que está caído. Porque nós estamos em pé, né? Podemos ajudar, né? E um dia a gente pode estar precisando também, alguém vai nos ajudar. Então, isso é amor, cuidar um do outro. Amém. Muito bem, irmã Anice. A igreja é uma família que precisa permanecer unida, não é? E por isso que nós precisamos compartilhar um com os outros, orando, agradecendo e pedindo a Deus por cada uma pessoa que é membro desta família de Deus aqui na igreja. Quem mais tem um verso, eu gostaria que viesse e apresentasse aqui para todo mundo ouvir. Alguém tem mais um verso bíblico, uma passagem bíblica? Pode vir, Eduardo. É por isso que a gente pede para sentar aí, né? Irmãos, compartilhar com vocês
É o livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, que diz assim: porque nada trouxemos para este mundo, e é certo que nada podemos levar dele. Essa é a mensagem que eu venho trazer e compartilhar com os irmãos. Verdade, verdade. Mais alguém tem um verso, uma passagem bíblica que quer deixar conosco, compartilhar conosco? Vamos ouvir irmão Almir. O Salmo 116, apenas o primeiro versículo. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Aí eu quero dizer para os irmãos que, conforme eu falei no pedido, eu estava com aquele pedido, já tinha até perdido a esperança, mas o Senhor sempre está conosco, né, e ouve o nosso clamor. E meu pedido, graças a Deus, está sendo atendido. Que bênção, né? Agradeço a Deus por isso. Isso acontece, não é? Às vezes nós fazemos um plano, nós pensamos de uma maneira, mas Deus tem a maneira dele agir. E como é bom a gente ouvir essas experiências dos irmãos. Deus nunca nos abandona. Mais alguém tem algum verso? Pode falar, Raquel. Em Eclesiastes 2 vai falar assim: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Aí no 17 fala assim: e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer a loucura e as tolices. Percebi que tudo isso também é aflição de espírito, porque na muita sabedoria, muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento, aumenta a tristeza. Então, eu queria deixar que Jesus é o nosso conforto, porque tudo aqui é passageiro, né? Então, não adianta de nada. O que a gente tem que agradecer a Deus, né? Glorificar o nome dEle e saber que é Ele que traz conforto para a gente. Só isso. Amém. Coisa boa, não é? Pessoas falando daquilo que sente. Há mais algum? Mais alguém? Fabiano, tem aí? Eu gosto muito daquele texto aqui de Mateus 20, 27 e 28, onde fala que aquele que quiser ser o primeiro, que seja servo, porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. É um versículo base para a minha vida, o serviço, servir ao Senhor, e ter a exata noção daquilo que Ele quer para a minha vida. Então, me colocar nas mãos dEle, à disposição dEle, como diz aquele hino: o que sou e tudo o que possuo, eu entrego para te servir. E é isso que eu tento fazer, e essa palavra que eu deixo aos irmãos nesta noite, como a Raquel falou, né? Aqui tudo é passageiro. Não adianta você ter a melhor casa, o melhor carro, tudo que você puder ter e não ter Jesus. Então, muitas pessoas, né, têm morrido sem Jesus. É isso. Amém. Irmãos, é maravilhoso a gente sentir que cada uma pessoa que compartilha deixa para nós uma mensagem. E isso vai somando as nossas experiências com Deus. Eu quero deixar também com os irmãos um verso. No livro de Esther, capítulo 4, verso 14. É um verso que eu leio e sinto como um verdadeiro desafio. Porque se de todo te calares agora,
de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Irmãos, eu estou ouvindo os irmãos apresentarem aí seus versos, suas experiências, e eu me firmei ainda mais nesta expressão bíblica que nós lemos. Todos nós conhecemos a história de Esther, uma menina órfã que foi criada pelo seu primo e chegou a ser eleita rainha do maior reino que havia naquele tempo. E Assuero a recebeu como rainha e devotava muito a sua vida a ela. Mas, como sempre acontece, nós temos sempre inimigos ao nosso redor. A Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso redor, bramando como leão, buscando quem possa tragar. E às vezes nós não percebemos, mas são muitos que querem a nossa derrota, o nosso fracasso, usados pelo inimigo de Deus. Esta jovem que Deus deu oportunidade de ser eleita rainha do maior império que havia naquele tempo, estava diante de uma grande responsabilidade. O rei havia nomeado um elemento chamado Naamã para ajudá-lo, e era a segunda pessoa do rei, vamos dizer, o braço direito do rei, era como se fosse o primeiro-ministro do reino. E esse homem deparou com uma situação difícil. O primo de Esther, que o havia criado, quase todos os dias ele ia até a porta da casa do rei para ter notícias de Esther. Só que o judeu, agora já passando pela experiência do cativeiro, aprendeu a não se curvar diante de ninguém a não ser de Deus, nem adorar. E Amã tinha como fundamento da sua autoridade fazer com que as pessoas ficassem ajoelhando à sua frente, se inclinando diante dele, mas o primo de Esther, Mardoqueu, não fazia isso. E alguém chegou a falar com Amã: você já percebeu que Mardoqueu não se curva diante de você? E ele então resolveu liderar uma campanha para acabar com todos os judeus do reino dos Medas e Persas. Marcou-se inclusive o dia, e ele convenceu o rei de fazer um decreto
E o rei fez, confiava nele. E agora, Mardoqueu, num sentimento como o judeu fazia, de quebrantamento diante de Deus, ele se vestiu de saco e ficava ali, à porta da casa do rei. Esther estranhou e mandou alguém perguntar para ele o que estava acontecendo. E ele falou: é que todos nós estamos condenados a morrer. E tem um dia marcado para que todos os judeus sejam mortos, desde as crianças, as mulheres, os jovens, os adultos, todos vão morrer. E os judeus vão ser extintos do reino. Ele então falou o que iria acontecer. E Esther ficou muito preocupada com aquilo. Mas na realidade, dizia ela, eu não posso fazer nada. Porque existe um costume entre os medos e persas, que se alguém entrar no pátio onde o rei está, sem ser chamado por ele, se ele não estender o cetro para essa pessoa, ela está condenada à morte. E existe um tempo certo para isso. E eu já tenho passado um bom tempo sem estar com o rei. E não sei quando que isso vai acontecer. Aí Mardoqueu respondeu para ela: olha, você chegou até a este lugar. Na realidade, todos nós, judeus, vamos morrer. E se não houver uma providência, a sua família vai morrer também. E você vai morrer também. E de repente ele falou com Esther: quem sabe se para tal tempo Deus permitiu que você chegasse aí, para que isso não viesse a acontecer. Irmãos, eu me paro exatamente neste desafio do tempo. Quem sabe que para tal tempo Deus te trouxe aqui. Para tal tempo Deus te deu oportunidade de viver aqui, de fazer o que você está fazendo. Por isso que eu falei que às vezes as coisas não acontecem do jeito que eu penso, do jeito que eu quero. Mas eu preciso ter certeza que é exatamente o que Deus quer. Quem sabe se para tal circunstância como esta que estamos todos enfrentando, você chegou ao lugar de ser rainha. E ela se sensibilizou com aquela mensagem, tomou todas as providências e, por fim, Amã, que havia preparado uma forca para Mardoqueu, foi enforcado na sua própria forca. E 10 filhos deles também foram enforcados. A família de Amã acabou, porque o rei mandou acabar. O rei descobriu a traição de Amã. Irmãos, Deus tem um propósito para cada um de nós. Nós não estamos aqui por acaso. Nós não estamos aqui porque queremos. Para Deus não há fatalidade,
Para Deus não há casualidade, isto é, não há coincidência e não há nada por acaso. Deus controla todas as coisas, dirige todas as coisas e Ele valoriza a sua vida como valoriza a minha vida. E eu poderia dizer, quem sabe, se para tal tempo como este, Deus me colocou aqui. Vamos lembrar disso. Deus tem um propósito para a sua vida. E ninguém pode substituir. Se você não fizer, ninguém vai fazer. Deus tem um propósito para cada um de nós. E vem a palavra Esther, quem sabe se para tal tempo você chegou aí nesse lugar. E foi verdade, porque o povo judeu foi todo libertado e não morreu ninguém. E todos ficaram livres daquela situação. Deus está atento e acompanhando todas as coisas na nossa vida. Até mesmo aquelas coisas que nós achamos que não é o que eu queria, mas é exatamente do jeito que Ele quer. E é melhor para mim do que acontecesse do jeito que eu estava planejando. Quem sabe, Esther, vamos todos morrer. E não é pelo fato de você estar aí nesse lugar de rainha que você não vai morrer. Todos os judeus estão condenados à morte. E quem sabe, Esther, se foi para um momento deste, de atuação de livramento, de manifestação do poder de Deus, de demonstração do amor e da justiça de Deus, que Deus te colocou aí. Que possamos, irmãos, perguntar para nós mesmos, por que eu estou aqui? Amanhã cedo, quando levantarmos, por quê? Que propósito que Deus tem para mim hoje? Por que eu estou vivendo aqui? Quem sabe se para tal tempo Deus o colocou aqui. Que Deus, pois, possa nos abençoar, irmãos, e nos fortalecer cada vez mais. Nosso Deus, querido Pai, te agradecemos pelo teu amor, pela tua bondade, pela manifestação do teu poder nas nossas vidas. Te agradecemos porque tu tens cuidado de nós. Tu tens nos livrado de tantas coisas, exaltando e glorificando o teu santo nome. Gratos te somos porque tu nos colocaste aqui, neste tempo, porque tu queres e tu tens um propósito na vida de cada um de nós. Continua abençoando a tua igreja. Visita cada pessoa e permite que cada um sinta que a sua estada aqui neste lugar, neste tempo, não é por acaso, mas é porque tu queres e tu tens um propósito para as nossas vidas. Aceita nossa gratidão, porque muitas vezes nós sentimos as vitórias alcançadas, porque tu tens estado conosco. Continua nos abençoando e abençoando aqueles irmãos
que vivem às vezes momentos difíceis de saúde, questões emocionais, várias circunstâncias, mas que estão aí porque tu queres que esteja. E tu tens um plano para cada uma dessas pessoas. Ajuda-nos a entender o que tu queres para nós e dá-nos condições de fazer aquilo que é do teu agrado, é da tua vontade. Esta oração nós te fazemos agradecidos pela presença de cada pessoa que está aqui, por este momento tão agradável. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos, Fabiano. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá pra louvar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá, 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 não dá, sem Jesus não dá pra louvar, não dá, sem Jesus não dá, não dá, sem Jesus não dá. Amém. Que bom estarmos juntos, né?
pedir desculpa à irmã Eunice, eu fui trocar o violão, estava desafinado totalmente aqui no hino. Que bom nós estarmos juntos, Deus possa nos abençoar. É muito bom a gente estar sentindo a presença de Deus e praticar esses momentos de comunhão. Acho que, como o pastor falou, infelizmente muitos não sabem a importância de nós estarmos aqui juntos, orando. Mas oração é coluna de sustentação, né? Me lembro desde quando eu cheguei aqui que tem um grupo que toda segunda-feira se reúne ali e eu nunca consegui vir, nem de férias. Vinha ao culto na segunda-feira ali de oração, mas sempre no trabalho eu fico me lembrando na segunda-feira das irmãs que estão ali orando, intercedendo, né? E as quartas, graças a Deus, eu sempre pude participar. Então é coisa muito importante, é coisa que a gente só dá valor no momento que a gente está numa situação difícil e a gente valoriza mais ainda a oração, estar junto, procurar momentos como esse. E com certeza esse grupo que está aqui sempre reunido é a coluna de sustentação desta igreja. Então que possa ser sempre assim e que aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo, depois dessa gravação, possam também pensar, meditar e abrir mão de um pouco de tempo para nós estarmos juntos. Que bom que nós podemos estar aqui essa noite. Vou pedir para a nossa irmã Franciane, Sueli Franciane, orar neste momento, encerrar o nosso culto, vir aqui ao microfone, orar para que nós possamos encerrar o culto desta noite. Domingo nós possamos estar juntos aí às 9, às 18. Domingo é dia do pastor, tem o café da manhã. Aqueles que, como eu, ainda não anotaram o nomezinho lá na lista, anotem, né, para nós estarmos juntos aqui, saboreando o café da manhã. Estarei falando pela manhã a convite do pastor. Já agradeço desde já, né, que Deus possa estar nos abençoando. Vamos orar então. Oremos. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, reunidos na sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que foi feito aqui, Senhor, nessa noite, Senhor, que foi falado, Senhor, a palavra, Senhor, a pregadora, Senhor, os louvores, Senhor, os cânticos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando cada um de nós, Senhor, levando na sua santa paz, Senhor, nos guardando, Senhor, nos livrando de todos os maus. Essa oração que eu te faço em nome de Jesus, amém.